programa aqui no Canal 21, programa especial dessa semana. E cronista Fabrício Carpinejar, ele que é gaúcho e que está nos dando a honra da presença nessa semana no nosso programa. Autor de livros como Canalha, o livro mais recente, Meu Filho, Minha Filha, outros livros como Um Terno de Pássaros ao Sul, esse livro que o Marcos Antônio Terras trouxe para a gente aqui, junto com o livro Canalha, que é o livro mais recente do Fabrício Carpinejar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre essas obras, mas o papo está interessante ainda sobre essa questão da escola, sobre essa questão da educação, que muito preocupa a todos nós. Afinal de contas, nós sabemos que uma boa educação é o caminho para muitas soluções, para soluções de muitas mazelas sociais que tanto nos afligem atualmente. Professor Fabrício Carpinejar, você falava antes aqui no intervalo sobre alguns professores, ou talvez a maioria dos professores, que acabam de alguma forma até subestimando a inteligência da criança ao repassar talvez poesias, trabalhos poéticos que talvez não vão ser internalizados de uma forma mais intensa pelas crianças, e elas não vão se sentir à vontade ao fazer um trabalho sobre determinada poesia, a gostar da poesia principalmente. O que é preciso fazer para mudar esse conceito? Primeiro, a criança tem que falar ou tem que representar aquilo que ela entende, não aquilo que não entende. Ela não tem que fazer aquelas apresentações como se fosse circo, tornando decorativa para outras pessoas. Como é chato, por exemplo, quando os pais não deixam a criança ser tímida. Ah, vem cá, meu filho, se apresentar. Canta aquela música que tu sabe. Ah, lê aquele poema que tu sabe. A criança tem que escolher fazer isso ou não. A gente subestima a capacidade de escolha da criança, a competência da criança. O que está acontecendo? A gente não quer que os filhos sofram. E o que a gente faz? A gente não deixa eles sofrer. E isso é uma coisa que eu sinto. Eu tive 6 cicatrizes na infância. Meu filho Vicente não tem nenhuma, minha filha Mariana não tem nenhuma. Porque na hora que eles estão com perigo, eu já vou lá e desfaço. Eles precisam conhecer os limites. Eu não posso ficar sofrendo no lugar deles. Porque senão, se eles não conhecerem a dor, eles não vão saber o limite. Se eles não conhecerem o sofrimento, tu vai estar junto para aliviar o sofrimento. Eu não estou dizendo que meus filhos têm que sofrer. Eu vou dizer que é impossível eles não terem desventuras, é impossível eles não terem frustrações, é impossível não ter pequenas decepções. O mundo é assim. Só que eu não posso colocar eles numa redoma. Eu tenho que confiar na capacidade de escolha deles. E o que acontece? Se a criança não participa do mundo, ela vai pensar que o sofrimento é virtual. E vai ser sádica. Então é capaz de fazer grandes, agressões, porque para ela não conhece o sofrimento. Então eu acho que é importante na escola também saber qual é a história de vida de cada criança. Antes de dar um texto, antes de mostrar um texto, para despertar essa conexão entre o que a criança vive e imagina daquilo que o texto apresenta como saída. Eu acho que precisa disso. Bom, e a questão da família nesse contexto? Já diria o Isamitiba que quem ama educa. Envolvimento da família. Está faltando mais esse envolvimento? A educação que vem de casa já, para que a criança esteja pronta para enfrentar as eventualidades que tiver pela frente na escola ou na vida, no cotidiano? Eu bato de frente nessa tese do Isamitiba, que não é quem ama educa, porque isso eu acho óbvio, né? Mas que a família é uma empresa. Que tu tem que tratar teu filho como se fosse um funcionário. É um absurdo isso. A gente precisa de um lugar para falir no mundo. Se meu filho pode me demitir, tem alguma coisa errada. Se eu posso demitir meu filho, tem alguma coisa errada. Em algum lugar, a gente não precisa pressão social, cobrança. A disciplina não significa amor. O quarto bagunçado do meu filho pode representar muito mais amor do que seu quarto arrumado. Ele pode estar muito mais feliz comigo com seu quarto bagunçado do que seu quarto arrumado. A gente, na verdade, o que a gente quer? A gente quer cultivar a aparência.
A gente quer dizer que tem um filho comportado. A gente não quer um filho feliz, a gente prefere um filho comportado. Há um abismo entre os dois. Eu prefiro um filho feliz. Que é um filho que vai fazer muita coisa que também me desagrada. Assim como eu faço para ele algumas coisas que desagradam. Mas é importante que não tenha... Eu acho que é importante o respeito. Eu acho importante a responsabilidade. Eu acho importante o cuidado. Mas eu acho que a gente não tem que humilhar. O afeto, o amor não humilha. O castigo humilha. O afeto, o amor não humilha. Eu acho que a melhor forma de ensinar é o exemplo. Então, eu sou totalmente contrário a essa tese de que uma família tem que ser tratada como se fosse uma empresa, tu tem que cuidar da mesada como se fosse salário. De maneira nenhuma. Aquilo que é meu é do meu filho. Mas eu não quero que ele perca ou desperdice a imaginação. Que ele entenda que eu sou mesmo quando não sou. Que ele entenda que o fato de eu não ter feito alguma coisa não significa que eu não tenha tentado. Porque eu não quero passar para o meu filho, e é tão triste isso eu falo para os pais. É muito triste que de repente tu passa uma vida inteira com uma criança e ela não sabe onde tu trabalha, o que tu faz, quais são tuas vacilações, quais são teus desejos, quais são teus amores, qual foi a tua infância, se tu costumava pescar ou não pescar. Não é que tu vai abrir um livro, derrama a tua vida por dentro dele. A criança não quer o livro, ela quer o ato de partilha da vida do pai ou da mãe a partir do livro. O livro é apenas um pretexto para se encontrar. Eu me lembro que quando meu pai lia, eu olhava para a boca dele, quando minha mãe lia, eu olhava para a boca dele e não olhava para o livro. Eu queria que eles me falassem alguma confidência. Porque o mais bonito da criança, ela não quer saber se é fábula ou não. Ela quer saber, mesmo isso aconteceu? Ela quer saber se é real. A criança pede histórias reais. Então, a gente precisa dar essa realidade para ela e não ter vergonha daquilo que você é. Já que você falou sobre a infância, é importante resgatar isso até porque, até para servir de exemplo para outras pessoas, de como foi a sua vivência na infância, a sua vivência com o mundo da literatura e a importância que teve a vivência que você teve nos dias de hoje para se tornar um poeta, um cronista, um professor, um escritor hoje prestigiado em todo o Brasil. Eu passei por muito fechame. Eu sempre fui uma criança feia. Acho que uma maravilha eu ter nascido feio. O feio é um escândalo, sempre vai chamar atenção. E eu aprendi a me reconhecer, ou seja, a me inventar nos outros. Eu aprendi a não ter medo de ser gozado, de ser debochado. Ninguém pode me diminuir a não ser eu mesmo. A questão do bullying, né, que é essa agressão na escola, eu sofri bastante, né, eu tinha tudo que é apelido. E no começo eu procurava o isolamento, ou seja, eu não saía no recreio, ficava conversando com a térmica azul e com o bolinho inglês. E depois que eu fui começar a sair, na medida que eu passei a rir de mim mesmo. O trauma é quando tu se leva a sério. É que tu não aceita nada de errado. Quando alguma coisa sai fora do planejamento, e sempre vai sair fora do planejamento. A gente não planeja a vida sozinho. Então, de uma certa forma é isso. É a nossa capacidade de reagir com o improviso. E reagir àquilo que a gente não esperava. Reagir a pessoas que não gostam de ti. E tem pessoas que não vão gostar de ti. E tu tem que admitir isso. Ninguém precisa gostar de ti, ninguém é obrigado a gostar de ti. É um merecimento. E foi muito importante para mim essa infância. Porque eu acho que eu me abasteci de solidão. O que faz um poeta é o quanto que ele teve de solidão na infância. Porque eu guardei muita solidão para quando eu virasse adulto, eu fosse capaz de ser sensível o suficiente para ajudar a quem não consegue sair de si. Eu tenho uma empatia muito grande com quem está sempre excluído, escanteado. Eu sei ver, eu sei me antecipar. Eu sei me antecipar ao sofrimento porque eu sofri bastante. Eu sei entender o sofrimento. Graças a Deus que não fui uma criança
com aquela alegria, somente aquela alegria na infância, porque uma alegria sozinha se torna arrogância. Porque tu não precisa do outro. Eu precisei muito do outro. Por isso que eu sei o quanto que o outro precisa de mim. Então eu tive pais que me compreenderam, eu tive problemas de dicção, pernas tortas, pés chatos. Tive, a professora da primeira série disse que eu não ia conseguir me alfabetizar. Olha, deu tudo errado. Na hora que dá tudo errado na tua vida, com certeza, né, as coisas começam a se acertar. E em casa, a relação com os pais em casa, como é que era? É de provocação, né? Eu sou de uma família italiana. Sabe, a gente é passional. O mais importante em casa é a cozinha. Tudo começava na cozinha e terminava na cozinha. A cozinha é a sala de estar do italiano. E sempre foi assim. Lá a gente... eu aprendi que é preferível tu errar pelo excesso do afeto do que pela falta. Ninguém é diferente. A gente tinha, eu acho que esse ritual de contar histórias à mesa. Tudo que a gente vivia, conta seu dia, como foi teu dia, a gente tentava contar da melhor forma possível. E isso, essa disputa secreta com meus irmãos pela melhor história, me tornou escritor. Porque tu tinha que... Tem a bravata do Rio Grande do Sul, né? O xiste, que é a questão do humor. Uma piada, tu arrancar o silêncio do outro. Marcão, essa questão estava falando da convivência, pai e mãe, à mesa e tal. Na tua visão, está faltando isso hoje, nos dias de hoje? Pai e mãe na cozinha, conversando com filhos? Totalmente, eu acho que falta. Acho que os pais eles não querem perder tempo. A gente fala que é culpa dos filhos, dos adolescentes. Os pais não querem perder tempo. Educar é perder tempo. Educar é perder tempo. Os pais, o que é? É muito mais difícil tu deixar uma criança aprender a comer do que dar comida na boca. Entendeu? Se tu vai deixar a criança que está aprendendo a comer sozinha, tu vai demorar muito tempo para sair pro serviço do que se tu der a comida na boca. Então tu prefere dar a comida na boca dela. Se uma criança está aprendendo a ler, é muito mais fácil tu ler para ela do que ficar ouvindo ela gaguejando e soletrando. Porque tu vai demorar para ir pro serviço. Tu tem que fazer muitas coisas. A gente está reduzindo o tempo de convivência. Sempre porque a gente tem outras urgências. Acho que a gente tem que esquecer a urgência. Nada mais urgente. Tem que se dedicar realmente ao filho. Se tu tem uma hora, se tu tá levando a criança à escola, não fica fazendo várias outras coisas. Conversa realmente com a criança. Dar atenção a estar ali, não fazendo outra coisa. Pergunta, eu acho que tem que perguntar para os pais. Não é que tu fica com teus filhos. Tu tá fazendo uma outra coisa, e outra coisa é ver TV. Não, olhando, conversando com ele mesmo, só com ele. Quanto tempo a gente dedica da nossa vida para conversar somente com o nosso filho? Olho no olho. No colo. Então, eu acho que é importante a janta, o almoço em família, porque mesmo que a criança não fala, ela sabe que tu está ali. Ela sabe que tem uma cadeira ao lado. Ela sabe que ela não está sozinha. É muito mais difícil tu sofrer com uma família junto.